Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Silvano e eu estou passando para mais uma videoaula. O assunto de hoje é sobre a postura corporal do pregador. Em um vídeo anterior nós falamos da postura do pregador no púlpito e na rua, relacionado à sua ética. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como o pregador se posiciona no púlpito, a sua postura, os seus gestos, a sua linguagem corporal. Eu quero tratar nesse vídeo sobre 10 erros de linguagens corporais que todo pregador deve evitar. Você já percebeu como o nosso corpo fala? Sim, o corpo fala. Essa foi a conclusão que chegou Albert Mehrabian ao concluir uma pesquisa sobre linguagem corporal e verificar que apenas 7% das mensagens é constituída de palavras. 38% é verbalização. E, se assombre agora, 55% da comunicação de um palestrante é puramente não verbal, ou seja, é linguagem corporal. Eu quero que você faça um teste aí, agora, nesse momento. Se for o caso, até pare esse vídeo, ou se não, faça esse teste depois. Olhe ao seu redor. Comece a observar as pessoas que estão aí por perto de você. Se for o caso, vá para uma praça, ou então mesmo no ambiente da sua casa, observe as pessoas. Olhe os movimentos que elas fazem. Observe os gestos delas. E sem que as esteja ouvindo, veja se você consegue entender o que é que está acontecendo nesse ambiente. Se você consegue decifrar através dos movimentos e gestos dessa pessoa o que ela está tentando comunicar. Eu tenho certeza que ao observar as expressões faciais dessas pessoas, em algumas você vai ver um sorriso, em outra talvez você vai ver um levantar de sobrancelha, numa outra talvez um fechar de cara, e todas essas expressões, elas têm um significado, e eu tenho certeza que você consegue identificar, que você sabe muito bem o que significa. Pois então, linguagem corporal nada mais é do que o reflexo do estado emocional de uma pessoa. E sendo assim, nós, os pregadores, precisamos nos atentar para a nossa linguagem pessoal, para a nossa linguagem corporal. Nós precisamos observar isso enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos ministrando. É possível que você diga para mim agora, nesse momento, que isso é bobagem. Você já tem tanta coisa para se preocupar. Você já tem que preocupar em preparar a mensagem, já tem que se preparar com o tempo que você tem para entregar a mensagem, e você ainda vai ter que se preocupar com linguagem corporal, pastor. Mas eu digo para você que você deveria se preocupar com isso, porque nós vimos que 55% da nossa comunicação é corporal. Então isso quer dizer que enquanto pregamos, a nossa audiência, o nosso povo, eles estão analisando os nossos gestos, estão olhando para as nossas expressões faciais. Certamente elas serão impactadas com a nossa comunicação não verbal, mais do que com a nossa comunicação verbal. É por isso então que eu selecionei 10 erros de linguagens corporais ou postura corporal que os pregadores devem evitar ao apresentar-se diante da igreja. Vamos ver quais são? Pode ser que você até se veja
em algum desses exemplos que eu vou passar. Mas não fique preocupado com isso não, porque a intenção nesse momento é que você faça uma análise de como você tem se apresentado diante do seu público, diante da sua igreja, e ao avaliar como que está sendo a sua linguagem corporal, isso certamente que vai melhorar e muito tudo aquilo que você tem que transmitir para eles. Pode ter certeza disso. E o nosso primeiro erro, e é muito comum que pregadores cometam esse erro, é apoiar-se no púlpito, ficar apoiado. Sabe, tem alguns que chegam mesmo a quase que se deitar em cima do púlpito. Por que não se deve apoiar? Por que ninguém deve pregar apoiado no púlpito? Porque normalmente isso é coisa de pregador inexperiente e que está pouco à vontade no altar. Então ele se sente inseguro e ele busca então alguma coisa para ele apoiar. Então ele passa a maior parte do tempo ou o tempo todo apoiado, segurando em alguma coisa, aqui, como se aqui fosse o porto seguro dele, né? Então evite isso. Tem alguns, como eu disse, além de ficar apoiado, eles ainda se dobram, chegam mesmo a ficar quase que jogado em cima do púlpito. Então esse é um erro que você precisa realmente verificar, e se você comete esse erro, risca-o do seu vocabulário corporal. Se desejar passar uma imagem de segurança, e você precisa disso, o pregador que quer passar uma imagem de segurança, ele não vai ficar apoiado em nada, a menos, é claro, que ele tenha essa necessidade por alguma situação física que ele esteja vivendo no momento. Mas fora disso, o pregador vai procurar estar ereto, ou seja, bem posicionado diante da sua assembleia, porque esta é a postura correta. E ele vai passar então uma imagem de firmeza, uma imagem de sobriedade, vai passar uma imagem de segurança, porque o seu posicionamento, o seu corpo está falando assim. O segundo erro cometido pelos pastores enquanto está trazendo a sua mensagem, e é uma linguagem corporal que nós não devemos realmente utilizar, é cruzar os braços enquanto está falando. Ficar diante da sua comunidade com os braços cruzados. Por que ele não deve falar à sua assembleia com os braços cruzados? Porque essa posição significa que ele está fechado, ele está preocupado, ele está também inseguro, ele está com medo. É como se ele estivesse fechado para o que as pessoas estão pensando a respeito dele enquanto ele está aqui na frente pregando. Então é como se ele estivesse dizendo para a assembleia: aqui vocês não entram, né? Eu formei uma barreira, aqui vocês não passam. Então ele se sente seguro quando ele adota essa postura, essa posição. Ele se sente seguro. Mas quem conhece, quem está assistindo, ouvindo, sabe que na realidade ele está fechado e ele está
inseguro. Então você precisa realmente desconsiderar essa posição, caso você tenha ou você adote essa posição enquanto prega. Há ministros que usam o microfone, então o que ele faz? Para se proteger, ele continua segurando o microfone, mas ele passa o outro braço em direção na frente de si, né, na frente do peito, e continua então se protegendo, né? De vira e mexe, ele está numa postura, sempre há uma variação, é claro, ele está numa postura ou numa linguagem em que está transmitindo que eu estou preocupado, eu estou aqui e eu não quero que vocês ultrapassem, né? Eu estou me protegendo de vocês. E a pessoa que está lá assistindo e conhece de linguagem corporal, ou mesmo não precisa conhecer, ele está automaticamente transmitindo isso, sua insegurança, seus medos, a sua ansiedade. Volto a falar então, o ideal é você estar bem posicionado diante da sua assistência, ereto. Existe uma outra posição também que é comum a gente assistir alguns pregadores, ou se não é um pregador, uma pessoa que vai dar um testemunho na igreja, ou vai ler alguma coisa, é chamado para ler alguma coisa, e essa pessoa adota a postura de cruzar as pernas. Observe, a pessoa vem à frente, ou pregador, ou então uma pessoa que é chamada, e quando ela está diante da assistência, ela faz o seguinte, ela cruza as pernas, ela fica assim, com as pernas cruzadas, ainda que ela esteja lendo, ou pregando, ou falando, mas ela está da mesma forma que com os braços cruzados, quando ela cruza as pernas, ela está passando a mesma mensagem. Eu estou inseguro, eu estou desconfortável, eu estou com medo e assim eu me protejo, assim eu me fecho, assim eu me sinto mais seguro. Certo? Então, embora a pessoa que cruza os braços ou a perna, ela se sente segura porque ela está fechada, mas aos outros, na realidade, ela está passando a sua insegurança, o seu medo. Ok? Então, nada de ficar com pernas cruzadas. Você precisa de estar com as pernas, né, aí bem posicionado, ereto, conforme eu já disse, já por mais vezes. Nosso quarto erro é o que nós vamos ver nesse momento. O quarto erro a ser evitado é dar as costas para a igreja. Dar as costas para o seu público. Imagine que enquanto eu estou falando aqui com vocês, enquanto eu estou nessa aula, eu viro as costas e continuo falando. Eu continuo falando de costa. Esse erro precisa ser evitado. Nunca dê as costas para a sua audiência. Nunca, pastor. Não. Tem momentos que às vezes nós precisamos nos virar. Existe um momento que às vezes eu preciso de me virar. Por exemplo, se eu desço do altar e faço uma caminhada, desço um pouco e venho até um determinado momento, eu preciso voltar para o altar. Então, como que eu faço? Bom, eu posso fazer como eu estou fazendo aqui, lentamente, dando alguns passos para trás, continuo conversando, continuo falando o que eu preciso, mas no momento que eu precisar me virar, eu vou me silenciar. E assim, quando eu voltar a ter o contato visual com a minha assembleia, eu volto a falar. E isso é perfeitamente normal. Não é correto de forma nenhuma, é você dar as costas
e continuar falando, porque isso é sinal de deselegância, é uma falta de respeito para com a sua audiência, é falta de educação. Você está passando para a sua assembleia uma sensação de que você não se importa com eles. É como se eles não tivessem absolutamente importância nenhuma para você. Então pense nisso também. O nosso próximo erro, que é o nosso quinto, ele é bem interessante. Eu chamo ele de posição de vaso. Mas cuidado, não é a posição de vaso que nós temos como clichê ou crentê na nossa igreja, né? Nós tomar posição de vaso. Vaso no sentido daquele vaso que serve para plantar, ou que tem uma planta, um vaso onde você plantou alguma coisa e tem ali uma flor e que ela sempre fica num canto, sempre fica num lugar. E como que ela fica? Parada. Então não ficar, né? O quinto erro é ficar na mesma posição durante toda a pregação. Ficar na mesma posição. Imagina eu aqui nessa posição e aqui eu fico e aqui eu não me movo para lado nenhum, eu não viro para lado nenhum, eu fico aqui, olha, estático, 100% parado. Se eu tenho um microfone, o máximo que eu estou é com a mão segurando o microfone, a outra mão para baixo, né? E aqui 100% sem movimento. Ou se eu não estou aqui na frente do púlpito, mas eu estou aqui, por exemplo, e aqui eu permaneço durante toda a minha fala, durante todo o meu tempo que eu tenho para me dirigir à igreja, à assembleia, e eu fico aqui totalmente paralisado no sentido de estático. Não faça isso, porque isso é posição de vaso, isso é posição que nós não podemos adotar, né? Nós precisamos de movimentar um pouco enquanto nós estamos pregando, enquanto nós trazemos a mensagem que Deus colocou no nosso coração para o nosso povo. Algumas pessoas, na realidade, elas têm medo de se movimentar porque elas estão com um esboço e elas ficam com medo então de se afastar do esboço, de sair da frente do esboço e esquecer o que elas têm para falar. Mas isso pode ser corrigido da maneira que você, se você está aqui, olha, de frente do esboço, é uma dica para você. Você está aqui, você viu, você está com esboço, você sabe qual é o seu próximo ponto. Você tem ele já no papel, mas tem também dar uma passada de olhos nele, rapidamente. Você pode, aqui enquanto continua falando, aquele princípio, aquele ponto que você está discorrendo, ou o momento em que você pode usar para fazer uma ilustração, contar dar um exemplo. Você pode então sair da posição em que você se encontra, se movimentando ou para a direita ou para a esquerda, ou indo até mais próximo ao seu povo. Isso não vai te atrapalhar em nada. Outras pessoas, outros pregadoras, principalmente mulheres, ficam com receio de tropeçar porque estão com salto ou um salto mais alto, né? Então, ou o sapato que está usando, fica com medo de escorregar. Então, o que nós aconselhamos, o que nós sugerimos para você? É que você use um calçado mais confortável. Se você tem medo de escorregar no altar, se você tem medo, mulher, de o salto, vem já pregar preparada com um sapato, uma sandália mais confortável, e isso vai te evitar este problema, tá certo? O nosso sexto erro é não olhar para as pessoas enquanto prega.
Aí nós temos uma série de variação disso aqui. Tem pregador, ou tem pessoas que vêm para dar um recado, ou vêm à frente para dar os avisos, vêm à frente para ler alguma coisa, ou falar alguma coisa, né? Mas estou enquadrando todos aqui, mas nós estamos falando mais ao pregador, e eles então têm algumas variantes desse não olhar para o povo enquanto prega. Alguns têm a mania de ficar praticamente olhando para o teto. Ele prega às vezes até com muita eloquência, ele prega às vezes até com muita agitação, mas enquanto ele prega, o tempo todo ele está olhando para cima e falando, porque Deus, que isso, aquilo e tal, porque Deus vai fazer e tal, mas ele está olhando para cima, ele está olhando para o alto. Enquanto também há o caso ao contrário, daqueles que não estão olhando para o alto, mas estão olhando para baixo. E aí ele prega também, às vezes até com muito fervor e tal, mas ele está o tempo todo também olhando, mirando para o chão, mirando para baixo, falando e tal, e ele não olha para a audiência, ele está o tempo todo, seus olhos estão voltados para o chão, ou então os seus olhos estão fixados em algo que tem no altar, e ele está o tempo todo olhando para aquele objeto, olhando, né? O seu olhar está sempre concentrado ali no altar e não está concentrado, não está olhando para as pessoas. Um pregador, ele precisa olhar nos olhos das pessoas, ele precisa enxergar a sua audiência. A sua audiência, o seu povo precisa de perceber que ele, pregador, está enxergando a cada uma delas. Elas têm que ter essa sensação de que está sendo vista, está sendo percebida pelo pregador. Tá? Então você, querido pregador, precisa de fazer contato visual com a sua audiência, porque isso é muito importante. E quando não é feita, demonstra claramente também o seu nervosismo, a sua insegurança e o seu medo. Enquanto você não faz contato visual, você está transmitindo tudo isso. Tá? Numa outra videoaula, eu ensinei que o contato visual é muito simples de ser feito. Primeiro, para fazer um bom contato visual, você precisa simplesmente desses dois macetes que eu vou dar. Um deles, procure na assembleia pessoas que você conhece, que você tem confiança, que você se relaciona. De preferência que essas pessoas sejam sentadas em posições diferentes no auditório ou na igreja. Então, enquanto você estiver pregando, você lança o seu olhar em direção a essas pessoas que você conhece, né? De vez em quando, olha para uma, olha para outra, olha lá no fundo. E à medida que você faz isso, é como se você estivesse estabelecendo um contato, mesmo que você não esteja olhando para outras pessoas, mas quem está perto dessas pessoas tem a sensação de que você está olhando também para elas. Uma outra dica também que eu dou numa outra videoaula, já postada no nosso curso, e também acredito que esteja no YouTube, no canal do YouTube, é sobre você colocar, né, encontrar 3 pontos no seu ambiente, onde você vai falar. Então você vai pegar um ponto à sua direita, você vai pegar outro ponto à sua esquerda, e você vai pegar um ponto lá no fundo, lá no final, tá? Então, lembra, um ponto à sua direita, outro ponto à sua esquerda e outro ponto lá no fundo. Então, enquanto você estiver falando, enquanto você estiver trazendo a sua mensagem, de vez em quando você olha em direção àquele primeiro ponto da direita,
Depois, calmamente você se dirige ao ponto da esquerda e se dirige ao ponto mais no fundo. Sempre com o olhar, é lógico, em direção aqui mais ou menos à altura em que está as cabeças, os olhos das pessoas. Então você não está mirando em ninguém especificamente, mas você está, de uma forma ou de outra, fazendo um contato visual. E à medida que você desenvolve essa habilidade, você vai perdendo o receio e passa realmente a fazer contato visual. Não tem coisa melhor para nós do que, enquanto nós pregamos, a gente olhar diretamente para uma pessoa, para as pessoas, né? Nós enxergamos as reações delas. Da mesma forma que elas estão lendo a gente enquanto nós estamos aqui, nós também, como pregadores, estamos lendo essas pessoas. Nós olhamos para o semblante dela, nós olhamos para o rosto dela, nós olhamos para a postura dela enquanto ela está sentada, e aí nós conseguimos identificar se essa pessoa está recebendo a nossa mensagem ou não, se essa pessoa está atenta ao que nós estamos falando ou não. Então, o contato visual, ele é muito importante para nós, os pregadores. Então, lembre-se disso. O pregador precisa estar com os olhos no povo. Não tire os olhos do povo, por favor. Agora, você precisa tomar também bastante cuidado, porque eu disse agora há pouco que um pregador não pode ficar na posição de vaso, na posição estática, parado ali, né? Firme também, mas ele também não deve se movimentar demais. Vocês já perceberam que enquanto eu estou trazendo essa aula, eu estou me movimentando ora para a direita, ora para a esquerda, e me posiciono aqui um pouco, falo aqui um pouco, né? Daí a pouco eu passo para o meu lado direito e retorno ao centro. Eu vou fazendo isso de uma forma que não fique cansativo para as pessoas, mas ao mesmo tempo faça com que elas também acompanhem o meu deslocamento. Agora, não pode acontecer de esses movimentos serem demais ou rápidos demais. Imagina eu estar aqui pregando e tal, enquanto eu estou falando com vocês, e eu venho aqui, e eu estou movimentando, eu venho para o lado de cá, e aí ainda não cheguei de cá, eu já estou voltando de novo para o lado de cá, e assim eu vou falando com vocês, e nesse momento, e passeando para lá e para cá, e aí vai chegar uma hora, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com a cabeça virando para lá e para cá e para lá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e o que vai acontecer? Pode acontecer delas ficarem tontas, pode acontecer delas ficarem enjoadas, pode acontecer delas ficar com dor no pescoço. Então o movimento é importante, mas ele não pode ser muito rápido. Ele precisa de estar aí, né, com uma certa cadência, um certo tempo, tá certo? Por quê? Porque quando o pregador também ele fica nesse movimento muito rápido e vai para cá e vai para lá e tá falando, isso também pode demonstrar ansiedade, pode demonstrar também insegurança, e enquanto ele caminha, enquanto ele faz essas caminhadas, né, mais longas, ele está tentando diminuir a sua ansiedade, ele está tentando também evitar um contato mais prolongado com a sua audiência, ele está tentando de uma forma ou de outra suprir, né, aquele medo que ele tem naquele momento. Então ele se movimenta muito, tá? Então quando você estiver observando um pregador, e se você vê ele movimentando demais, ou você tem isso, procura
procure corrigir, né? Você não precisa ficar parado, mas você também não precisa se movimentar com tanta rapidez, tá certo? Bom, esse foi o nosso 7º erro. E o 8º erro, que é muito comum também, é o pregador não variar a expressão facial enquanto prega. Imagina isso, pessoal. Imagina isso, meus irmãos, minhas irmãs. Você olhando para uma pessoa e o rosto dessa pessoa não demonstra nada. Imagina você olhando para uma pessoa e o rosto dela não expressa nada. Ou, né, quando não expressa nada, são pessoas que são apáticas. Você não consegue ler, você não consegue... Ela prega, se ela tiver pregando... Olha, ela está tão apática que ela pode pregar sobre tristeza e não está demonstrando tristeza. Ela pode estar pregando sobre alegria e o rosto dela não está expressando alegria, não está correspondendo. A linguagem verbal precisa acompanhar a linguagem corporal, ou vice-versa, a linguagem corporal precisa acompanhar a linguagem verbal. Por quê? Porque se eu estou falando de uma coisa alegre, não justifica eu estar com o meu semblante todo taciturno, todo fechado, não justifica. Da mesma forma, não justifica eu estar falando de uma coisa muito triste, estar falando, por exemplo, de algo fúnebre, e estar com um sorriso nos lábios, não justifica. Então tem pregadores, por exemplo, que o tempo todo eles pregam qualquer coisa que eles estiverem pregando, eles pregam com um sorriso nos lábios. Ele acha que ele tem que estar, né, também mostrando, sorrindo ali, pregando, sorrindo, né, cara aberta, mas o cuidado é esse, ele pode estar pregando alguma coisa que naquele momento não requer que ele esteja demonstrando na sua face nenhuma alegria, não esteja esboçando nenhuma felicidade, nenhuma alegria, nenhum sorriso. Como também, né, tem aqueles que não mudam, a cara é séria, fechadão, você olha e tem até medo da cara do camarada e ele só prega daquele jeito, não muda, né? É sério, como se, né, ele acha que porque está aqui no altar, ele não pode abrir um sorriso, ele tem que ficar sério. Gente, não precisa, porque a expressão facial é importante. Enquanto eu estou transmitindo para vocês, o meu rosto precisa, minhas expressões faciais precisam revelar o que está no meu íntimo. Da mesma forma, já pensou se eu começo a falar alguma coisa que exige eu dizer que exigia ali raiva, exigia força, mas eu não trabalho isso, eu não falo com esse ímpeto, eu não falo com essa energia. É lógico que as pessoas vão perceber que, né, aconteceu um fato aí, gente, pessoal, houve uma coisa aí e tal, mas eu não dou energia. Olhe para você. Seria interessante se você se gravasse, se alguém te filmasse, porque é através de um filme de você, né, de uma pregação filmada, é que você vai ter noção real como que está a sua linguagem corporal, como que você tem realmente transmitido, como que realmente as pessoas estão enxergando você enquanto você está falando. O nosso 9º item nessa lista de erros que um pregador deve evitar como linguagem corporal é repetir um gesto o tempo todo. Eu já vi pregadores que repetem os mesmos gestos, independente da mensagem, e eu acredito que você também já viu. Isso faz sentido para você? Você já viu pessoas que têm óculos? Você já observou pregador que tem óculos? Que ele tira o óculos
Ele põe o óculos, ele tira o óculos, ele põe o óculos o tempo todo durante a pregação e nem vai fazer leitura de nada, não. É simplesmente uma repetição de gesto. Há outros que estão o tempo todo fazendo o quê? Enxugando o suor. Mesmo que não estiver suando, mas ele pega o lenço e como se estivesse enxugando alguma coisa. Há outros que ficam o tempo todo aqui, ó, mão no nariz, parece que está tirando alguma coisa. Há outros que não se cansa de ajeitar a gravata. Vira e mexe, ele está levando a mão aqui, ó, no colarinho, está levando a mão aqui, ó, para ajeitar a sua gravata. O tempo todo é gesto repetitivo e que a Assembleia acaba percebendo, a igreja acaba percebendo, e são gestos que, independente de qualquer mensagem, toda vez que ele vai trazer uma mensagem, toda vez que ele está na igreja, toda vez que ele está diante da sua Assembleia, ele está fazendo aquele gesto. Pode ser evitado? Pode. É claro que pode. Mas para isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber qual o gesto que você repete mais. Qual o gesto que você repete mais. Não é? O problema, talvez você pergunte, por que isso acontece? Na realidade, isso acontece porque, na maioria das vezes, você não sabe aonde colocar a sua mão. Você não sabe o que fazer com a sua mão. Você não sabe se cruza, aí você pensa, cruzar eu não posso, porque demonstra insegurança. Nos bolsos, ficar com as mãos no bolso também não é bom, né? Fica aqui, parado, também não é legal. Cruzar as mãos para trás também não seria interessante, embora essa posição demonstre até uma certa segurança, mas quando a pessoa fica com muita, determinados gestos, é porque ela não sabe o que fazer com as suas mãos. Olha, você anda o dia inteiro, você vai e vem para lá o dia inteiro. Aonde você coloca as suas mãos enquanto você está se movimentando? Elas não agem naturalmente? Então faça isso. Deixe as suas mãos despreocupadas. Deixe os gestos fluírem naturalmente. 10º e último erro de linguagem corporal: esmurrar o púlpito. E eu não vou fazer isso aqui para demonstrar. Esmurrar o púlpito. Você já viu, ou você já ouviu dizer de alguém que, estando numa mesa, estando num lugar, de repente ele querendo chamar a atenção, ele querendo mostrar uma autoridade, ele dá aquele murro ali na mesa, ele dá aquele murrão ali, sabe? Isso nada mais é do que a pessoa querendo intimidar. E é isso que ele passa, é exatamente essa imagem que ele passa, que um pregador passa quando ele esmurra o púlpito. Ele está passando o sinal de que ele está intimidando, ele está demonstrando, ele quer demonstrar autoridade, só que ele não está demonstrando autoridade. Na realidade, quando ele faz isso, ele está demonstrando autoritarismo e não autoridade. Porque a autoridade é uma coisa que a gente passa. A autoridade é alguma coisa que nós realmente merecemos por servir. E sem impor, sem imposição. Eu não posso me impor diante das outras pessoas. E a autoridade do pregador, ela vem de Deus. Ela não vem de mim, ela não vem de si mesmo. Sendo assim, nenhum pregador precisa desse tipo de manifestação em público.
Esmurrar o púlpito, além de deselegante, meus irmãos, é uma atitude de desrespeito que ofende e cria uma barreira aos fiéis. Não pensa você que quando você esmurra púlpito, quando você bate numa mesa, você está ganhando confiança, respeito. Não, pelo contrário, você está perdendo o respeito e a confiança, e você está abrindo uma barreira, colocando uma barreira entre você e as pessoas. É isso que acontece. Na realidade, é isso que acontece. Então, depois de todos esses erros aqui colocados, eu posso dizer que, na realidade, existe outras linguagens corporais, e acredito que cada um de nós, como pregadores, deveríamos conhecer. Mas o mais importante é você se conhecer. E eu quero sugerir que você passe a analisar a sua postura corporal, que você comece a analisar como que você se posiciona diante da sua assembleia, diante da sua igreja. Como que você se põe? Ereto? Como que você se põe? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque se 55% do que nós falamos, se 55% de tudo que nós pregamos vai depender da nossa postura corporal, isso vai depender da nossa linguagem corporal, da nossa expressão facial. Então é bom a gente perder, entre aspas, um tempo para estudar também sobre linguagem corporal. Estudar as nossas posturas. Como eu disse anteriormente, hoje com o celular você tem condição de gravar enquanto você está pregando, enquanto você está dando uma mensagem, enquanto você está dando um recado, enquanto você está dando um aviso. Você tem como se filmar para você se autoavaliar. E aí, se você enxergar um desses 10 erros de linguagem, procura calmamente ir eliminando um a um. Pode ser que você não tenha os 10, pode ser que você não tenha nenhum, pode ser que você tenha algum. Então você procura trabalhar e eliminar esse erro. Mas eu quero sugerir para você que embora seja apropriado você se corrigir sempre, o mais importante em tudo é você não ser artificial. Não adianta você estar aqui falando para a sua assembleia, mas estar artificial. Aí, meu filho, você joga tudo a perder também. Porque nós precisamos ser, na realidade, o mais natural possível. Na realidade, nós precisamos ser natural. Mas corrigir os nossos erros de fala, os nossos erros de postura, pode melhorar e muito a nossa comunicação. Então, por que não fazer? Por que não fazer? É isso que eu quero convidar você neste momento para a sua autoavaliação. Eu termino aqui então essa aula e espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe para mim aí o seu like, diga se você gostou ou não gostou. Eu não posso ver o seu rosto enquanto você está assistindo essa aula, mas pelo like que você der, de positivo ou negativo, ó, linguagem corporal, tá vendo? Quando você der o like positivo,
eu estou então lendo lendo o seu corpo, porque você está fazendo para mim positivo. Quando você dá o seu like aí no YouTube ou numa aula, dá o seu dislike, que é não gostei, você está deixando que o seu corpo fale, dizendo para mim que você, não gostei. Então, a expressão corporal, a linguagem corporal, ela está em todos os cantos, está em todos os lugares. Ela está o tempo todo fazendo parte do nosso dia a dia. Deixa também o seu comentário. Ele é muito, mas muito, muito importante, porque eu também tenho como ler e entender aquilo que você gostou e aquilo que você não gostou. E você pode também deixar sugestões, você pode também dizer sobre uma outra postura que talvez eu não tenha colocado aqui e que você já viu pastores ou pregadores repetir e que seria interessante a gente tomar conhecimento. Tá bem? Então, olha, de coração, o meu muito obrigado por você estar comigo até aqui nessa aula e que Deus continue abençoando você. E em breve nós voltamos com mais um vídeo para o nosso canal. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim permitir.